Pronto, oficialmente aberto. Nossa aula do dia de hoje, nossa aula 12. E como vocês sabem, as aulas, faltam aí 2 ou 3 aulas apenas para encerrarmos essa nossa peleja. E essas aulas são de revisão, né? Revisão e debate sobre o que vocês precisam consertar, né? O que vocês precisam acrescentar, o que vocês precisam consertar, fazer as devidas adaptações. Hoje eu vou trazer alguns embates e depois, se ainda der tempo, nós vamos lá no manual do TCC para a gente observar questões referenciais, porque todos os trabalhos que eu recebi tinha algum problema de citação ou problema de referência, tá? Todos, sem exceção. Boa noite, Maria. Olha só, nós padronizamos, conversamos bastante sobre isso. Vamos ver se vocês me ajudam a relembrar, que a minha memória muitas vezes falha, né? Uma obra para a gente usar no TCC, quanto tempo ela tem que ter de publicação? Qual era esse tempo? Isso, olha como todo mundo vem rapidinho, olha lá, 5 anos, 5 anos, 5 anos. Então, se nós conversamos sobre isso, nós falamos bastante sobre isso, ok? Eu peguei trabalhos, recebi trabalhos para correção, né? Artigos de 99, artigos de 2000, artigos de 2002. E aí eu escrevi, não foi isso que nós acertamos na aula. Então, se alguém está com trabalho em mãos aí com a correção, e foi um desses contemplado, eu estou explicando por quê. Nós conversamos isso em aula. E muitas vezes, se não estiver enganado. Ok? Então, se você está em 2025, você tem que usar artigos, publicações, para fazer a tua revisão bibliográfica, introdução, a tua justificativa. Você pode usar publicações de 2000 a 2025. Tudo bem? E eu coloquei uma exceção no dia que eu falei dessas publicações. Quem lembra qual era a exceção? Alguém lembra? Não, Manfio. Aliás, Manfio, você não viria me ver ontem? Ah, pois bem, percebi que você não veio me ver. Né? Não são os autores, Grazelli. Pois bem, estarei lhe aguardando. A exceção que eu coloquei é assim: salvo, vamos utilizar as publicações com no máximo 5 anos, salvo as obras de referência, tá? Aquelas obras que você vai usar porque são as obras teóricas, não são publicações de artigo, tá? São obras, são livros. Por exemplo, você vai utilizar Libânio, você vai utilizar... Ah, pois bem, então foi isso que você quis dizer, então tá certo, Grazielli. Você vai usar Libânio, você vai usar Vygotsky, você vai usar os freiristas aí, pode utilizar o Freire, e etc, etc. Então, esses autores são os autores de referência da educação. Então, quando você estiver debatendo um conceito, estiver debatendo um fundamento teórico, quem que você vai trazer para conversar no teu texto?
os autores de referência, tá? Aqueles que realmente são reconhecidos. Né? Você vai falar da questão do comportamento cognitivo, da mente, etc. Você vai trazer Vygotsky para conversar, você vai trazer o Freire, você vai trazer quem mais? O Dewey, você vai... só o povo, a nata da nata. Ok? Se você vai trazer, vai falar sobre comportamento, behaviorismo, essas coisas, quem que você vai trazer para conversar? Freud. Freud, Jung, a galerinha da psicologia. Ok? Mas nesse caso não são publicações de artigos comuns, são os livros teóricos, tá? A escola de Montessori, sei lá, sabe, as teorias, né? Porque cada um tem um tema aqui, para falar de autor vai ter um monte, né? Alfabetização, esse monte de coisa aí. Então cada grupo já sabe quem são os autores de referência dentro do assunto que está estudando. Tudo bem? Tranquilo? Ficou nítido isso ou não? Teve um dos trabalhos que eu recebi que o aluno escreveu assim: serão utilizados autores de grande referência. Aí botou 2 autores lá. Nenhum dos 2 é referência no assunto que ele estava escrevendo. Entendem isso? E aí a gente conhece, fala, pô, mas isso aqui não são essas pessoas que falam que são referência nisso. Você tem os autores clássicos. Tá certo? Então, cuidado com isso, porque às vezes você escreve um negócio, chega na banca, o professor que está lá fala para você: ô, esse Zezinho que você colocou aqui, quem que é esse cara? Aí você vai dizer que o cara é uma grande referência? Não, professor, isso é uma referência na área. O professor que está na banca fala: eu nunca li um trabalho desse cara. Já estou na educação há 20 e tantos anos, 30, nem sei quem é essa pessoa. Como é que ela é referência na área? E muitas vezes numa área que o professor que está na banca, a disciplina é a dele. Né? Então, você está lá com um professor que dá aquela disciplina, você vai falar da disciplina dele, você utiliza um autor que o professor não conhece. Olha que fantástico. E aí depois você vai falar que a sua nota não foi muito boa. Esse professor está me perseguindo. Me deu uma nota baixa. Só porque eu usei um autor aqui que nem eu mesmo sei quem é, mas tudo bem. Né? Entendem isso, gente? Tranquilo. Tá certo? Então, muito cuidado. Muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Tá? Eu falo constantemente com o povo do Todd aí, né? Veja os autores de referência, porque o transtorno, ele é um assunto que vem lá da psicologia para a educação. Ele vem lá da psicologia para a educação. Essa adaptação, essa convergência de assuntos pode ser uma questão muito complexa. Tá certo? E depois você usa um autor errado, o professor te quebra na banca e você vai ficar com nota baixa e não tem por que reclamar. E ele ainda vai te perguntar: você leu isso aqui aonde? Ó, eu estou aqui com um livro do Vygotsky. Deixa eu ver se... Eu não sei se eu mandei esse livro para vocês. Eu acho que não. Ainda bem que temos você para nos ajudar. Cuidado com essa frase, Paloma. Muita coisa eu não conheço dentro da psicologia, você sabe disso, né? O seu professor excelentíssimo, psicólogo, historiador e etc., é o Eduardo, né? Inclusive, ele está sempre ajudando vocês aí em relação ao que se escreve aí, né, dentro dessa área que é a área da inclusão. Está se dando bem. Muito bom, que bom, né? Deixa eu ver aqui se eu mandei esse livro para vocês.
Se eu não mandei, pode ter certeza que eu não vou mandar. Ai, meu Deus do céu. Eu tô ficando meio doido já. Já não sou muito normal, então... Diz que para dar aula você não pode ser muito normal, né? Você tem que ter aí já um laudo ou dois. Eu vou caçar aqui. Mas, ó, o livro tá aqui. Por que o que, Pedrita? O que você tá perguntando aí? Ah, achei aqui. Livro do Vygotsky. Do livro? Desse livro aqui que eu vou falar sobre ele agora? É isso que você tá falando? É... Ah, não, é um modo de dizer, mulher, porque não tem nada a ver com o que vocês estão fazendo. Porque às vezes eu mando o livro assim, mas depois eu me pergunto, eu mandei esse livro para quê, né? Porque não tem lá muita aplicação. Ó, o livro do Vygotsky é A Formação Social da Mente, tá? Depois, se alguém quiser esse livro, pode me pedir que eu envio, não tem problema nenhum, não. É um livro até que interessante. Vocês estudaram Vygotsky aí, né? Em alguma disciplina aí para trás, não é isso? Perfeito. E vocês leram algum ensaio, algum pedaço do livro do Formação Social da Mente ou não? Talvez não lembrem, né? Não. Então não leram. Então olha só. Eu estou fazendo um estudo com esse livro, né? E aí eu já marquei aqui um monte de coisa, tá vendo? Que é onde eu levo as inquietações para a sala de aula, para que vocês também entendam, né? Como a gente faz ciência, né? A maneira como se produz ciência. A maneira como as inquietações surgem para que nós possamos debater, né? Então, olha só. O Vygotsky ele traz logo no livro, no início do livro dele, algumas inquietações sobre a questão do entendimento, né, do desenvolvimento da criança. Tudo bem? O instrumento, o símbolo e o desenvolvimento da criança. Olha, vejam assim, preste atenção nessas três inquietações que o Vygotsky traz no livro e que pode ser material de debate dos nossos trabalhos que a gente está fazendo aqui, ok? Vou falar a primeira, ó. Qual a relação entre os seres humanos e o seu ambiente físico e social? Qual a relação entre seres humanos? Isso é muito forte, né? E além de entre seres humanos, o seu ambiente físico e o seu ambiente social. A segunda inquietação. Quais as formas novas de atividade que fizeram com que o trabalho fosse o meio fundamental de relacionamento entre o homem e a natureza? E quais as consequências psicológicas dessas formas de atividade? Forte isso, né? De novo, quais as formas novas de atividade que fizeram com que o trabalho fosse o meio fundamental de relacionamento entre o homem e a natureza? Olha que interessante isso. Que tipo de atividade que surgiu que fez com que o trabalho fosse a forma fundamental da pessoa se relacionar? Então, você tem a ideia do trabalho como uma maneira, uma forma de relacionamento, tá certo?
E aí ele complementa. E quais são as consequências psicológicas dessas formas de atividade? Então, vamos dizer que surgiu uma nova proposta de inter-relação entre professores e através dali vai ter um projeto, esse projeto vai fazer determinada situação, etc. Então, é uma nova atividade dentro do contexto pedagógico. E aí existe uma forma de relacionamento, e essa forma de relacionamento pode levar a algumas questões que ele considera como consequências psicológicas. Tá certo? Isso o Vygotsky considerando, tá? E a terceira inquietação, qual a natureza das relações entre o uso de instrumentos e o desenvolvimento da linguagem? Aqui rebenta, né? Porque até hoje a gente quebra a cabeça com isso. Não é isso? Vocês sabem o que é uma pessoa afásica? Afásica. Deixa eu... Cadê aqui a palavra afásica? Aqui, ó. Escrevi aí. Vocês nunca ouviram essa palavra? Afásicas. Pessoas afásicas. Pois bem, eu vou colocar aqui, ó. Indivíduos que não respeitam as fases? Não. Ah, você entendi o que você fez, Ilza. Você pegou a fásica de fase, né? Então, pessoas que não têm fase, né? Mais ou menos isso, né? Indivíduos privados da fala. Indivíduos privados da fala. Pessoas afásicas. Certo? E aí nós podemos levantar um questionamento muito interessante aqui. Isso, Ilza, você foi pela sua lógica, né? Então aqui, ó, tá aqui, ó. O casal Biller estudou as crianças em um determinado momento e eles fizeram uma associação. Veja, isso porque é lá nos idos de bolinha de gude, viu? Então, entendam também o contexto do tempo, tá bom? Não é uma coisa que foi feita há 5 anos atrás, 10 anos. É lá no início do século. E aí eles colocaram assim, ó. A capacidade de retirar um anel de um bastão, deslizando-o verticalmente, ao invés de tentar puxá-lo lateralmente, não aparece até a metade do segundo ano de vida da criança. Embora esses experimentos tenham sido interpretados como um apoio para a analogia entre crianças e macacos, também fizeram com que Biller descobrisse que o início da inteligência prática na criança, que ele chamava de raciocínio técnico, assim como no chimpanzé, é independente da fala. Forte, né? Sim ou não? Todos entenderam essa frase? E o Vygotsky fala, foi o Biller quem estabeleceu o princípio, importante para o estudo do desenvolvimento, de que os primeiros esboços da fala inteligente, são precedidos pelo raciocínio técnico, e este constitui a fase inicial do desenvolvimento cognitivo. Então, veja que algumas coisas a gente já se acerta aqui, né? Não é isso? Por que eu estou citando isso? Tem uns 2 trabalhos aí que estão falando da ideia do uso de instrumento, do uso de ferramenta como prática pedagógica, como... Então, olha o conceito teórico e da onde essa coisa vem, né?
Então, o Biller já falava que o desenvolvimento do raciocínio técnico, ou seja, as questões envolvendo o raciocínio técnico, aquela inteligência que a criança tem, depende da fala. Pronto, beleza. Mas também é o princípio do desenvolvimento cognitivo. E aí, nós já falávamos em sala de aula o conceito central de cognição, né? Beleza? Gente, parece conversa de doido, não é? Parece conversa. O que é mesmo? Ó, já tem um povo aí que já dormiu, ó. Tá vendo? Já falou, meu Deus do céu, que é isso que esse professor tá falando? Que esse professor doido aí tá colocando? Porque quando eu pego as escritas de vocês, só entendi as primeiras palavras. Muito bem. Quando a gente pega as escritas de vocês, algumas afirmativas, elas não têm fundamento teórico, não tem contexto teórico. E aí, às vezes eu leio um parágrafo todo e o negócio está meio, sabe, misturando ideia com conceito. E eu escrevo no comentário assim, ó, rever porque o parágrafo está desconectado. Então, em alguns pontos, eu estou falando nesse sentido. Muitas vezes você está trazendo algumas afirmativas, algumas apresentações que não convergem para a teoria. Tem lá um problema central de conceito, ok? Que o aluno, ou ele esqueceu de discorrer sobre o conceito, tá certo? Ou não prestou atenção. E ele tasca o conceito lá assim, tipo... Como é que eu posso lembrar uma coisa aqui sem falar o nome do grupo, né? A alfabetização, o uso de ferramenta na alfabetização garante uma aprendizagem eficaz. Não foi bem escrito dessa forma, mas foi bem sinônima, né? Então está muito próximo disso aqui, que um grupo escreveu. Veja, você está fazendo uma afirmativa que você precisa explicar isso. O uso de ferramenta na alfabetização garante um aprendizado eficaz. O uso de ferramenta, primeiro, que ferramenta? O que é essa ferramenta? Você vai usar? Vai. De que forma você vai usar? Olha quanta pergunta tem dentro dessa frase. Então, a questão da escrita, esse é o que mais me gera preocupação na leitura do trabalho de vocês. Porque, vamos lá, você vai estar numa banca, você faz uma apresentação de 10 minutos, tá certo? Você explica lá o contexto, explica como é que é o teu projeto, o que você vai fazer, periri, ok, bacana. O professor está com o teu trabalho em mão porque ele recebe isso com muita antecedência. E ele fala assim, Evelyn, na página 15, parágrafo 2º, você escreveu tal coisa, tal coisa, tal coisa. Explica para mim isso. Eu não entendi a tua colocação. Explica o conceito disso aqui para mim. Ah, professor, mas eu não estou com o trabalho em mãos. Você pode, cada um pode levar sua cópia. Tá certo? Não precisa ser encadernadinho, não. Pode ser a copinha de impressão de rascunho, sem nenhum problema. Para você fazer as consultas. E aí a Evelyn vai lá, lê o parágrafo na página tal que o professor lá pediu, ela lê aquilo ali e ela não entende o que está escrito também. Por quê? Porque ela escreveu num determinado momento, já observando um artigo e não observou que aquele parágrafo precisava ter conexão com o assunto, conexão com um parágrafo anterior e ter uma objetividade do porquê que ele existe naquele canto.
Ok? E aí o que acontece? A Evelyn não sabe explicar. Evelyn, o professor vai entender que você ficou nervosa ou que você não fez o trabalho? O que você acha que passa na mente dele? Começa por aí. Tem banca que eu já vi o professor perguntar assim, qual foi a parte que efetivamente você fez esse trabalho aqui, caro aluno? E o aluno, não, eu participei, não, eu fiz tal. Tá bom, mas você não consegue explicar para mim o conceito de tal coisa? Sim, ou então saber o que é o assunto, né, Evelyn? Saber. Olha, você está falando aqui de cognição, tudo bem? Você escreveu aqui. Você que escreveu, não fui eu. E aí eu te pergunto, o que é cognição para você, Evelyn? Aí você fala, não sei. Ué, pera lá. Vamos de novo. Você não escreveu aqui? Sim. E aí eu tô te perguntando o que é e você não sabe falar? Então fica o quê? Desconectado. Tudo bem? Ficou nítido para todos? Assim? Tá tudo tranquilo? Tá? Então, muito cuidado com a forma, com a maneira que vocês escrevem, né? A maneira como vocês colocam o conhecimento, como é que isso também se apresenta. Outra dica que eu vou dar. Eu não vou entrar no mérito do nome do grupo, nem dos integrantes, nem nada. Mas, gente, por favor, façam o trabalho. Não paguem para fazer. Tudo bem? Veja, eu não quero entrar o nome do grupo, não quero entrar em mérito, não quero nada. Não paguem para fazer. Por quê? Porque a pessoa que vai estar escrevendo, ela está achando que é um TCC de curso de EAD, que ninguém lê aquilo lá, ou se lê ninguém dá muita atenção, sei lá, não quero fazer críticas ao curso de EAD, mas não é uma coisa que nem a qualidade que nós temos no curso presencial e principalmente no curso do Pascoal Dantas. Beleza, Islane, sem problema. Percebe o nível de correção que vocês estão recebendo? Vocês já pararam para pensar um pouquinho nisso? Algumas coisas, inclusive, eu já estou adaptando a língua portuguesa, já estou adaptando a forma da semântica, né? E já deixo corrigidinho lá, tudo bonitinho. Mas as coisas que estão desconectadas, estão fora, você vê, vocês, quando está pintado de amarelo, é porque merece uma atenção ali. Algo não está legal, ok? E quando a coisa foge um pouquinho do extremo, ainda faça um comentário do lado. Ó, isso aqui tá assim? O que é isso aqui? Explica para mim isso aqui. Então, gente, não enveredem por esse caminho, porque você pode na banca ter surpresas. Os professores são extremamente antenados a isso, já estão nisso já há muitos anos, né? Ok? Então percebe a literatura que não é de aluno, percebe as colocações que não são de aluno, tá? A forma como está escrito, tudo bem? E aí, para que para eles não dizerem abertamente, ó, você mandou alguém fazer isso aqui, você pagou para alguém fazer isso aqui, o que eles fazem? Eles começam a fazer perguntas mais complexas. Sabe aquelas perguntas que eu pergunto por aqui, depois eu faço um que eu te pego na curva lá de lá? E aí você se enrosca todo. Por quê? Porque não foi você que fez o trabalho. Então, muito cuidado. Eu peguei 2 trabalhos só essa semana. Um, inclusive, escrito por chat GPT. E eu avisei o grupo. Falei, ó, eu não vou corrigir. Vocês sabem, já avisei várias vezes, que eu passo no software que eu tenho
Eu passo num software que tem que identifica plágio, identifica inteligência artificial. Então não é segredo para ninguém. Desde o primeiro dia eu estou falando isso, ok? Então não se assustem se você receber seu arquivo de correção dizendo assim, não foi possível efetuar a correção. Ah, mas por quê? Ué, porque foi de inteligência artificial. Ou então foi plágio. Eu não vou perder tempo, despender tempo, se eu podia estar atendendo outro grupo, atendendo outro aluno que está com dúvidas, realmente dúvidas, para corrigir uma coisa que a pessoa fez por inteligência artificial. Ok? Por quê? Porque eu sei que eu vou corrigir aquilo e aquilo lá não foi o aluno que fez, a ideia não é dele, o texto não é dele. E aí acaba que complica todo o meio de campo. Valeu a dica? Sim ou não? É bom que fica gravado, porque depois o aluno fala assim, mas o senhor não disse isso. Valeu a dica? O senhor não disse isso. Estou falando desde o primeiro dia dos nossos encontros nessa aula de TCC. Não faça, não copie e cole, não copie e cole, não copie e cole, não copie e cole. Não use inteligência artificial, não use, que você vai se enroscar. E a minha tarefa, na maioria das vezes, na banca, é defender vocês. Né? A tarefa do presidente da banca é essa, é defender o aluno. Né? Então, vocês estão lá se enroscando, o que acontece? Eu entro, acabo entrando no Conversê também e acabo dizendo, olha, o aluno está aqui, mas a escrita mais ou menos é assim, é dessa forma, tal. E a gente tenta convencer os professores avaliadores. Mas se você partiu para uma análise de inteligência artificial e também utilizou a questão de copia e cola de outros documentos, quando você se enroscar, eu também fico quieto, porque aquele material não é seu. Né? E aí, beleza? Certinho, certinho. Então, bora correr pro abraço. Eu mandei semana passada esse arquivo aqui, ó. Porque eu estava recebendo o capítulo de metodologia totalmente. Gente, o povo escreveu e está escrevendo coisa assim que não é pertinente à metodologia. Tá certo? E nem a forma como está escrito também indica as questões metodológicas de como é que a pesquisa será conduzida. Tá bom? Então, o que eu fiz? Eu peguei esse trabalho aqui, é de um TCC de um grupo de alunos meu, daqui do Pascoal Dantas, do curso de administração. Tá certo? Então, são colegas de vocês. Tá certo? E especificamente eu fui, né, o orientador deles. Orientador, na administração nós temos o orientador individual de grupo. Né, conduz um pouco diferente porque o nível de pesquisa ela é mais profunda. Tá? Não quer dizer que a pesquisa da pedagogia é menos importante, só que ela é menos profunda, tá certo? Aqui você realmente, eles vão testar a aplicação de uma teoria na empresa que abriu as portas para eles. No caso de vocês vão observar se uma determinada coisa funciona, é diferente, ok? Por isso que tem maior profundidade, é só nesse aspecto, tá bom? Então, o que eu fiz? Eu selecionei, né, umas duas partes e essa semana eu mandei publicações sobre o tema. Todos leram? Conseguiram ler ou não? Cadê o povo? Oi. Oi. Ó, tô aqui. Vocês conseguiram ler o que eu mandei? Leram nada, né? Aí depois ficam na sala. Professor, o senhor precisa ajudar a gente. Mas, veja, eu fiz 2 recortes
2 recortes perfeitos do plano metodológico e o outro recorte sobre publicações sobre o tema, e ninguém leu. Olha que maravilha. Eu vou acabar essa aula. Pronto, vamos encerrar essa aula agora. Chega, ninguém quer ler nada mesmo, eu já estou sabendo. Agora já estou entendendo que realmente ninguém quer ler nada, nem eu também estou querendo ler. Vamos embora. Gente, vocês... vocês gostam de correr perigo, né? É muito legal. Ok? Então, eu mandei esse arquivo, né? Que é o plano metodológico. Ok? E mandei o publicações sobre o tema. Tá certo? Mandei onde? Onde você mandou? Que eu não vi. Viu sim, você recebeu no seu WhatsApp. Eu fui lá e pedi para a Ieda mandar para todo mundo aí. Aí eu acompanhei o envio, né? Eu sei que vocês receberam aí os dois arquivos. Pois bem, qual que é a lógica disso, né? A gente entender, né? Como é que nós podemos escrever o capítulo. O primeiro, o plano metodológico, que é o capítulo 4 do projeto de pesquisa de vocês. E depois o que eu enviei essa semana, que é o publicações sobre o tema, que é o capítulo 2, né? O item 2.2, lá da revisão bibliográfica. E se eu não estiver enganado, acho que no arquivo também foi a pesquisa bibliométrica, tá? Eu já peguei, já mandei os dois juntos, para vocês verem como que é feito, né? Como foi feito por um grupo de alunos do próprio Pascoal Dantas, tá certo? Tem muita gente que fala assim, mas não dá para fazer. Dá sim, tá aí, ó, o trabalho deles, certo? E tá na biblioteca também o caderninho azul, tá? Então, alguém quiser consultar, é só pedir lá para ver. E aí, ó, o que eu chamo a atenção, né, que a gente já vem falando há algum tempo. Tá vendo aqui, ó, plano metodológico. Tá certo? Tá aqui, ó. Vamos ver como é que isso tá na nossa grade aqui, no nosso assunto, ó. Vamos colocar aqui o esqueleto. Uma vez eu falei para um aluno, né? A questão, você recebeu o esqueleto lá, tal? Ah, sim, recebi o esqueleto. Tudo bem, qual a importância daquilo para você? Não, a importância do esqueleto é lutar contra o He-Man. Né? Então, falei, mas é um miserável mesmo. Não é isso que eu quero não, sai daqui que é a aula 10. É uma aula anterior, acho que o anterior ou posterior. Espera aí, deixa eu ver se é essa aqui. Vamos lá. Tem aluno que... Eita, cadê? Olha como fica grandão aqui o negócio. Rapaz do céu. É que tá convertendo o arquivo para vir para cá ainda. Desse jeito vocês não dormem hoje, hein? Tá lasqueira. Aqui. Aqui. Isso aqui, ó. Isso que eu queria mostrar. Então, você tem aqui o procedimento, né, metodológico nesse ponto aqui, ó. Né? Tá certo? E aí, o nosso esqueleto, né, que não é aquele que vai brigar com o He-Man, mas ele tá aqui, ó. Item 4, tá vendo aqui, ó? Ok? E tá lá. Tipo e método de pesquisa, coleta de dados, análise de dados, as variáveis do estudo que eu falei que não, vocês não vão digitar isso agora, porque vai ser lá para frente quando vocês fizerem a tabulação dos dados, e o cronograma. Tá certo? Então nós fizemos isso, já falamos disso várias vezes, ok? Então vamos aqui ao texto, né, do trabalho de um dos alunos, colega de vocês. Então tá lá, o plano metodológico, ok? Então, o que o aluno fez? Ó, ele traz aqui, deixa eu escolher a canetinha certa, ele traz um autor, esse trabalho é de 2012,
2012, 2014, mais ou menos por ali, tá? Eu acho que é de 2012. E aí tá aqui, ó, ele traz um autor, e esse autor aqui não é de artigo, tá? Esse autor aqui é o referência metodológica, isso é um livro, né? Tá certo? Então tá aqui, ó, de acordo com o Minayo, sempre falo da Minayo em questões metodológicas. Ó, a metodologia é o caminho a ser percorrido durante o estudo de algo. Trata-se da escolha de um caminho válido para atingir o objetivo da pesquisa. Boa noite, Karen. Ainda segundo Deslandes e tal, a metodologia indica a teoria ser abordada pelo pesquisador. Ela também indica os métodos e técnicas que serão empregadas na pesquisa, com enfoque no objeto de estudo, abordado pelo investigador. Então, o que você faz? Você apresenta, né? Você vai abrir o capítulo plano metodológico, você apresenta o que é metodologia. Logo em seguida, você começa a fazer o quê? As subdivisões. Então, 4.1, tipo de pesquisa. E aqui você pode usar o livro do Gil, que é o livro referência do Severino, da Lakatos, do Prodanov, tá certo? Tem um monte de gente aí, referência em metodologia, bastante mesmo, ok? Então, os meninos, né, desse grupo aqui, preferiu utilizar o livro do Gil, tá certo? Então tem lá, o tipo de pesquisa a ser utilizado geralmente é escolhido ao se determinar qual o objetivo geral. Desta forma, adota-se um critério para a escolha do tipo de pesquisa. Ainda segundo Gil, é possível a classificação da pesquisa em 3 grupos, sendo elas exploratória, descritiva e sendo ela explicativa. Nós já vimos esses 3 tipos de pesquisa, inclusive vimos outras, né? Ok? Esses 3 nós já vimos e vimos outros. E aí os meninos trouxeram a explicação bem rapidamente sobre o que é cada tipo de pesquisa, né? Ó, a pesquisa exploratória tem como principal intuito possibilitar maior familiaridade com o tema a ser abordado pelo pesquisador. Esse tipo de pesquisa é utilizado geralmente na fase preliminar dos estudos elaborados. E aí, o grupo trouxe o livro do Gil e o livro do Prodanov, tá? É do Prodanov e do Freitas, tá bom? Então é um livro de 2002 e é um livro de 2013. Todos estão entendendo como é que acontece a sequência literária da coisa? Sim ou não? Se tiver dúvida, já pode perguntar que eu explico. Porque eu quero que vocês entendam como é que a sequência, como é que eu começo uma conversa e ela vai evoluindo. Tá certo? Eu recebi um dos trabalhos que veio no percurso metodológico, veio um parágrafo. A pesquisa será bibliométrica, não sei o que, qualitativa, do trabalho de campo, não sei o que, ponto. Eu falei, que bom, né? Para não perder tempo, né? Mas esqueceu de explicar o que são as coisas. Veja, quem está lendo o trabalho de vocês futuramente pode não ser uma pessoa da área científica, mas ela quer saber como que a coisa acontece, né? O que é uma pesquisa científica? O que é uma pesquisa? O que é uma pesquisa descritiva? O que é uma pesquisa exploratória? A pessoa quer saber. Ela não entende isso. Então, por isso que o trabalho científico, você tem os capítulos separados onde você explica o que você está fazendo. Tudo bem, gente? Sim ou não? Se tiver dúvida, não hesita, já pergunta, ok? Então, o grupo explicou o que era a exploratória. Já na sequência, ele vai explicar o que é a descritiva. Aqui, ó, pesquisa descritiva. Aqui. Exige que o pesquisador tenha informações do que
do que deseja pesquisar. Essa pesquisa trabalha com a descrição de fatos, determinado tema abordado pelo pesquisador. Nesse tipo de abordagem, os pesquisadores realizam a descrição das características identificadas em uma população ou fenômeno, estabelecendo a relação existente entre as características que foram identificadas ao longo do estudo. E, mais uma vez, utilizaram as explicações que estão no livro, tanto do Gil quanto do Prodanov Freitas. Tudo bem? Logo em seguida, o grupo fez um comentário rapidinho, uma explicação rapidinha sobre o quê? O que é pesquisa explicativa. Possibilita aos pesquisadores mais profundidade no estudo realizado, pois trabalha com o motivo do fenômeno ocorrido, observado, e tem como enfoque explicar os fatores existentes que possam ter contribuído para o acontecimento de fenômenos, trabalhando basicamente com a razão ou o porquê das coisas. E, sem nenhum problema, utilizou as explicações que estão no livro, tanto do Gil quanto do Prodanov. Depois que eles explicaram o que era descritiva, o que era explicativa, o que era exploratória, o que eles falaram? Para este trabalho, entende isso? Eu expliquei para quem está lendo o que é uma pesquisa exploratória, o que é uma pesquisa descritiva e o que é uma pesquisa explicativa. Resolvi isso, eu expliquei para quem está lendo. E depois eu disse, olha, para este trabalho foi adotada a pesquisa descritiva. Está aqui, ó. Porque, com o intuito de realizar a classificação e descrição dos stakeholders abordado pelos pesquisadores. Neste caso, o stakeholder, professor do campo de pesquisa. Esse tipo de pesquisa também possibilita a utilização de técnicas padronizadas que podem ser empregadas para a coleta de dados, além de ter como característica principal o estudo de aspectos atrelados a um determinado grupo. De quem é essa explicação? Do Gil. Então, o grupo ele explicou o que era, rapidamente, veja, um parágrafo curtinho, o que era cada tipo de pesquisa, as principais que a gente sempre cita, e depois falou, para este trabalho aqui, nós utilizamos a pesquisa descritiva. Tá certo? Por quê? Porque a gente vai realizar aqui uma classificação e descrição do stakeholder. Eu não sei se vocês sabem o que é stakeholder. Eu acho que eu já expliquei o que era stakeholder, né? Inclusive até mostrei a imagem do Edward Freeman. Stakeholders são indivíduos, são instituições, são pessoas, são empresas que mantêm relacionamento com outra empresa de forma a observar os seus interesses. Tá certo? Oi, Damares, você levantou a mão, quer falar algo? Não, já assumiu a mão da senhora Vernier. Damares, não quer falar nada? Não quero falar nada. Ainda mais na sexta-feira, falar alguma coisa é complexo. Ai, meu Deus do céu. Ela tá escrevendo, então... de boa. Beleza? Vamos continuar aqui nossa pegadinha. Dúvida, gente, dúvida. Aproveita para tirar dúvida. E aí, o grupo complementou. Também foi utilizada a pesquisa bibliográfica, porque, de acordo com Gil, é realizada com levantamento de referências teóricas advindas de livros, artigos científicos e páginas da web, permitindo assim que o pesquisador obtenha informações do que já foi abordado sobre o assunto. Veja, eu indico o que eu vou usar e explico de acordo com quem? Com fundamento teórico. Tá? Lembram
que eu sempre falo em sala, e falo aqui também, né? Você precisa explicar de acordo com um fundamento teórico, sempre. As coisas precisam ser explicadas de acordo com um fundamento teórico. Por quê? Porque esse texto não é teu. Esse conceito não é seu. Essa explicação não é sua. Já existe livro, já existe um monte de teórico aí que você se vale, né, para aprender as coisas. Tá certo? No caso da metodologia, eu indico sempre o livro do Gil, porque é um livro mais didático. Eu falei isso lá na aula de metodologia lá atrás. Olha, vocês podem usar o Gil, o Severino, a Lakatos, o Prodanov e tantos outros. Qual que eu acho que são assim, são dois top de linha? É o Gil e o Prodanov. Mas muita gente, mas muito assim, bastante, utiliza o livro do Severino. Aliás, todo mundo quando fala assim, você está fazendo lá metodologia científica, o pessoal ainda fala, lá o livro do Severino, porque também ele é muito utilizado. Tudo bem? Tranquilo? Outro item, estratégia da pesquisa. Como é que é isso? Vamos lá. Para a escolha do tipo de técnica de pesquisa a ser adotada, aqui faltou um a ser adotada, é de suma importância levar em consideração os tópicos que o pesquisador deseja abordar em sua proposta de pesquisa. Os tópicos a serem abordados pelo autor poderão ser resumidos. Esse resumo poderá ajudar o pesquisador durante a trajetória de pesquisa. Quem é esse cara aqui? Creswell. Na administração, ele tem livros sobre estudo de caso. Então, ele é um livro específico para o povo da administração, tá bom? Ele é um livro que realmente traz um pouco das questões metodológicas envolvendo estudo de caso. Não quer dizer que você não possa utilizar para qualquer outra área da ciência. Você pode usar, sem nenhum problema. Ok? Mas o povo da administração utiliza com mais frequência. Tá bom? Por isso que sempre que você tem um TCC de administração, o Creswell e a Bardan tá sempre por ali. Tá certo? Olha, eu conheci autor e tal. Porque que o povo da administração usa muito isso. Tá bom? E o grupo continua. Conforme o Creswell, o livrinho dele lá, é um livrinho bonitinho, existem 3 tipos de técnica de pesquisa, sendo a quantitativa, a qualitativa e a de método mistos. Isso está explicado também no livro do Gil, no livro do Severino, no livro da Lakatos, no livro da Minayo, tá? Eu só estou dizendo do Creswell porque ele é um autor que o povo da administração gosta mais. Mas no livro do Gil, por exemplo, você vai observar a explicação dessas 3 técnicas. Tá bom? Então, continuando. Olha lá. A técnica quantitativa utiliza hipóteses e variáveis específicas. Ela emprega diversas estratégias de investigação utilizando-se de ferramenta que possa gerar dados estatísticos, como levantamentos e experimentos. Por isso que eu sempre falo, né? Veja, pesquisa quantitativa, você já está dizendo que vai trabalhar com estatística. Ok? Então tá lá, essa técnica busca a formulação de hipóteses advindas da relação entre variáveis observadas no estudo, sendo ideal para pesquisas que procurem estabelecer uma relação entre variáveis a partir de métodos e técnicas estatísticas. E aí o grupo utilizou o livro do Prodanov, porque também o Prodanov explica isso. Ok? Técnica qualitativa. Utiliza coleta de dados de texto e entrevista realizada pelo pesquisador, que empregam experiências individuais com o intuito de realizar alegação do conhecimento. Então, entrevistas, né? Nesse tipo de pesquisa são realizadas interpretações de fenômeno.
e você não quer usar métodos e técnicas estatísticas. Ok? Última explicação. A técnica de métodos mistos emprega o uso de ferramentas que possam gerar dados estatísticos como experimentos. Ela também utiliza ferramentas que possibilitem a geração de informações advindo de textos e entrevistas realizadas. Ou seja, métodos mistos você usa uma parte quantitativa e uma parte qualitativa. Ok? Então, o grupo explicou os 3 tipos. Logo em seguida, o que o grupo fez? O tipo de pesquisa utilizado para este trabalho é a qualitativa, pois essa permite realizar coleta de dados advindos de textos e entrevistas, permitindo que os pesquisadores realizem a alegação final do conhecimento sobre o tema abordado. Veja, eu escolhi um tipo e expliquei esse tipo, o porquê dele, com base em quem? Nos autores referência na área. Ok? E o grupo continua. Também será empregado o método de estudo de caso único. Percebe que eles utilizaram o Creswell, porque ele trabalha muito estudo de caso, e um autor que vocês vão ver já já, que é chamado de IN. Y-I-N. O IN tem um livro inteiro somente sobre a técnica de estudo de caso. Tá bom? Esse é geralmente utilizado em ciência social, com o intuito de realizar uma investigação empírica. Então, olha o IN aí, ó. O estudo de caso investiga um dado fenômeno que ocorre na sociedade com mais objetividade. De quem é essa fala? Tá aqui, ó, do IN. Ok? Que é um outro autor, e esse autor ele tem um livro específico sobre estudo de caso. Dúvidas até agora, gente? Alguém quer fazer algum questionamento? Que nós já vai bater o sinal pro break. Já bate, acabei de falar, já bateu. Dúvidas? No doubts? No doubts? Bom, nós estávamos falando antes do break da questão, né, do uso, né, da estratégia de pesquisa, tá certo? E no finalzinho aqui, o grupo dono desse trabalho estava colocando, ó, também será empregado o método de estudo de caso único. Esse é geralmente utilizado em ciência social, com o intuito de realizar uma investigação empírica. E o estudo de caso investiga um dado fenômeno, etc, etc. E aí falamos do IN, ok? Pois bem, toda vez que você vai utilizar a técnica de coleta de dados por meio de entrevista, toda vez que você for utilizar uma técnica de coleta de dados por entrevista, toda vez que você for usar uma técnica de coleta de dados por meio de entrevista, também se faz necessário, a título de contraprova, você se valer da técnica de observação. Ok? Por quê? Para alguns grupos eu já expliquei, mas nem todos ouviram, então eu vou reexplicar. Quando você coleta dados por meio de entrevista, você utiliza a entrevista semi-estruturada. O que é isso? Você tem um questionário, um roteiro. Você tem um roteiro. E a partir desse roteiro você vai fazendo as questões para o seu entrevistado. Ok? Então o entrevistado vai respondendo. E eu, inclusive, na aula de coleta, né, do questionário, falei ainda assim, olha, é bom que você grave
Por quê? Porque para você transcrever a resposta na hora, pode ser que você não consiga escrever tudo. Lembram disso? Olha, é bom que você grave, peça autorização para você fazer a gravação, porque aí você só se preocupa com a pergunta. A gravação tá ali, tá mandando bala, ok? Beleza? Aproveitando, qual é o nome do documento que a gente entrega para o entrevistado antes de fazer a entrevista? Qual é o nome do documento? Termo de consentimento livre e esclarecido. O modelo está na plataforma aí, ok? O modelo está aí na plataforma. Termo de consentimento livre e esclarecido. E lá você pode escrever também que você vai precisar gravar, né, a entrevista, até mesmo porque para efeitos didáticos, de dar transcrição do que a pessoa falou, né? Porque vai que pega uma pessoa que nem eu que falo mais que o homem da cobra, cada questão é 60 linhas. Então, se você for escrever isso, esquece. Tá bom? Então é importante que grave, que aí você escuta aquilo ali, transcreve e pega só a parte que realmente é importante da resposta, né? Aqueles monte de coisa a mais que a gente fala, que não agrega nada, tá bom? Você não precisa transcrever. Beleza? Então, a técnica de observação nós indicamos como uma contraprova, né? Porque muitas vezes na pergunta ali, olha, você faz tal coisa, você viu tal coisa, você não sei o que e tal, e a pessoa vai respondendo, o professor, não sei, né? Vou colocar aqui professor. Vamos dizer que você está entrevistando um professor. Aí o professor vai respondendo para você que ele faz isso, que ele faz aquilo, que ele não sei o que e tal. É importante você marcar um dia para fazer observação na sala. Por quê? Para você ter uma contraprova, se realmente é isso. Ok? Que muitas vezes as pessoas falam que fazem isso, fazem aquilo, que pinta e borda, que só não faz chover. Na entrevista, quando você vai fazer a observação em sala, você percebe que não é bem assim, ok? Você não vai confrontar o seu professor entrevistado. Você apenas vai adaptar as respostas futuramente, né? Adaptar não é mudar o que a pessoa falou. É basicamente assim, o professor respondente lá, o P1, que a gente sempre coloca uma sigla para esse, para o respondente, tá? Então vamos lá, o entrevistado 1, para a questão tal, respondeu assim, 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 indicou que isso também é importante por conta disso, disso, disso. No entanto, por meio da técnica de observação, foi, e aí você coloca, tá certo? Foi verificado, foi analisado, foi, sei lá, foi verificado que os alunos apresentam dificuldade assim, 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 assim. O que quer dizer isso? Você está dizendo, você está transcrevendo o que o professor falou, mas você viu como é que estava funcionando. Então você transcreve de uma maneira que adapta mais, né, o texto à realidade da sala de aula, ok? E depois nas considerações você faz a análise entre o que realmente é realidade e aquilo que o professor te indicou para que você escrevesse. Tá certo? Tem uma regrinha de como é que escreve isso, para você não dizer e se contradizer, ok? Você sempre faz referência à fala do outro, não à tua. No caso do entrevistado, né? Você coloca lá, o entrevistado número 1 diz que tal coisa acontece. Após feita a técnica de observação,
foi verificado que a coisa acontece em determinados casos, não de maneira generalizada. Daí você está justificando o conhecimento. Tudo bem? Vamos continuar aqui? Então, a técnica de observação, né, o grupo dono desse trabalho aqui colocou lá, ó, a observação é um procedimento adotado na construção de ideias, atrelando os fatos do dia a dia, e utilizou a fala do Gil. A observação participante é o processo social no qual o pesquisador se insere em um espaço social, realizando uma investigação científica. E aí, no caso aqui, eles utilizaram o livro da Deslandes e da Minayo. A observação participante ocorre quando o pesquisador ele assume o papel de membro de um grupo ou comunidade, integrando-se a ele. Então, o que é a técnica de observação participante? Você que é pesquisador, você que vai observar, você também participa do fenômeno. Tá certo? Você vai lá e também se insere no meio do assunto, dá opinião, pergunta alguma coisa, se alguém te perguntar, você responde também. Ou seja, você está participante. Você, olha o nome, técnica, observação, participante. Ou seja, eu participo também da pesquisa. Ok? A observação não participante, aqui já é a outra técnica, aí, sugere que o pesquisador tenha contato com um grupo sem participar diretamente dele. Olha lá. E aqui utilizou o livro da Lakatos, ó, tá certo? Que é o outro livro de metodologia que eu indico bastante também, tá certo? Então, a explicação, a observação não participante é realizada quando o pesquisador não se insere em nenhum tipo de grupo social. Tá certo? Então, quer dizer, a pessoa, o que ela faz? Ela só observa, principalmente de longe. Tudo bem? Então, por exemplo, uma sala de aula, tá? Por exemplo, você vai observar um assunto que está acontecendo em uma determinada sala de aula, você fica lá no fundo da sala, senta numa cadeirinha lá e fica quieto. E o professor regente lá, o professor titular, ele está fazendo o trabalho dele, as crianças estão fazendo as tarefas e as atividades e você está observando como é que as coisas transcorrem. Você não participa do fenômeno, você não pergunta nada, não responde nada, não interfere em absolutamente nada, ok? Por isso que a técnica é não participante. Ficou nítido isso ou não? Observação participante, eu participo, pergunto, respondo, interfiro, faço parte do movimento. Técnica de observação não participante, eu não participo de nada, tá certo? Para as duas técnicas, independente se você vai participar ou não, são feitos registros num caderno, numa folha, num guiazinho ali, que nós chamamos de diário de bordo. Tá? Então, você foi lá observar a sala de aula, tá, tudo mais, você faz as suas observações ali. Então, dia tal, hora tal, sala de aula tal, professor tal, alunos do quarto ano. O objetivo aqui hoje foi observar tal coisa. E aí, depois que você observou, você coloca embaixo. E foi observado isso. Pronto, no outro dia que você for, você faz outra observação. Tá certo? De acordo com o que o grupo determinou para observar ali na sala. Beleza? Então, isso chama-se diário de bordo. Tá bom? Dúvidas isso ou não?
Depois que o grupo lhe explicou o que era observação participante e não participante, eles colocaram, olha lá, o estudo realizado utilizou a pesquisa de observação não participante. Tá certo? Pois permite que os pesquisadores possam ter contato com um grupo ou uma comunidade sem se integrar a ele. Desta forma, foi possível realizar a observação de um determinado fato sem participar diretamente dele. Tudo bem? Acabei de matar um mosquito da dengue. E aí, de quem é essa fala? Tá aqui, ó, do Prodanov e do Freitas. Tudo bem, gente? Até aqui, tranquilo? Sim ou não? Vocês estão muito quietinhos, né? Só a Juliane que tá falando aí e tal. Pedrita de vez em quando também fala um pouquinho. Vamos tirar dúvida, vamos tirar dúvida, vamos tirar dúvida. Pois bem, coleta de dados. Outro item, ó, 4.3. E aí, o grupo já traz o conceitão assim logo de cara, né? Aí, ó, para Marconi e Lakatos, a coleta de dados se inicia a partir do momento quando são empregadas técnicas e instrumentos para realizar a coleta de dados por parte dos pesquisadores. Ok? Ok. E o grupo já terminou a explicação, já diz aqui, ó. Foram utilizados roteiros, que nós chamamos de questionários, roteiros semi-estruturados, aplicados às pessoas entrevistadas na instituição de ensino. Desta maneira, foi possível coletar dados específicos através do meio formal. De quem é essa fala? Do IN. Além disso, foi utilizada a gravação de áudio das respostas dos coordenadores pedagógicos e de um professor da instituição de ensino. Tudo bem? E o grupo já disse, não foi possível a participação dos pesquisadores nas entrevistas com o diretor pedagógico e com os demais professores da instituição que aceitaram realizar pesquisa em virtude da indisponibilidade dos mesmos para recepção. Ok? Desta forma, utilizou-se para a coleta de dados do diretor pedagógico e dos demais professores as respostas que foram escritas nos roteiros, nos questionários. Tá certo? Já que esses entrevistados não puderam ter o áudio das respostas gravadas durante a pesquisa. O que o grupo quis dizer aqui? Teve o diretor e teve alguns professores que eles não conseguiram entrevistar, porque não conseguiram tempo, ou então o horário não batia, etc. Então o que fizeram? Deixaram o questionário e esses professores, o diretor e outras pessoas responderam os questionários, mas não tinha ali a gravação. Tá bom? Que mais que foi coletado dados? Além disso, foram entrevistados os responsáveis pelos alunos, que também disponibilizaram suas respostas nos questionários, já que durante a abordagem não foi possível realizar a gravação das respostas. Percebe que o grupo explicou como foi feito todo o processo da coleta? Todos conseguem perceber na literatura isso, do jeito que está escrito, parte a parte? E no final, o grupo colocou, empregou-se o estudo de caso único,
buscando análise apenas do local específico abordado pelos pesquisadores. Tá certo? Então, o grupo explicou cada passo, tipo de pesquisa, estratégia, tal, coleta de dados, e já utilizou separado, já para que realmente a coisa ficasse muito bem explicada e muito bem delimitada. Então, eu explico o conceito do que é, terminou, já digo o que esse trabalho vai utilizar. Então, pesquisa descritiva, exploratória e a explicativa. Depois que foi explicado esses 3 tópicos, este trabalho vai fazer uma descritiva. Tá certo? Então, coleta de dados, ó, existe isso aqui, mas nesse estudo foi coletado dados assim, assim, assim. Dúvidas? Sim ou não? Não? Muito bem, isso é um grupo muito bom. Não vou nem me preocupar em revisar mais nada, porque o grupo tá ótimo. Ai, ai. O pessoal do Tiradentes, eu falei que eu ia falar sobre esse tópico, né? Ontem e hoje eu abri a aula às 18h30, né? Acho que vocês não conseguiram se conectar aí, né? Toda semana, não esqueçam, né? Nós estamos abrindo às 18h30. Terça e quarta eu faço com o pessoal aqui e quinta e sexta eu faço com vocês online às 18h30. Não esqueçam para vocês aproveitar para tirar dúvida. Esse é um momento que é só de vocês comigo. Então não tem teoria, não tem nada. É só, professor, eu estou com uma dúvida aqui, como é que eu faço? Eu vou lá e explico isso. Ok? É desta forma. Continuando. Amostra e amostragem. O trabalho de vocês, na hora que estamos fazendo, o bicho pega. Que isso, Maria? Você já está dominando esse movimento aí? No trabalho de vocês, não vai ter amostra. Ok? Não vai ter isso. Então, vocês podem descartar esse item do trabalho, tá certo? Porque a amostra, ele condiz, primeiro, para que eu precise determinar qual é o universo populacional da pesquisa. Né? O que eu estou dizendo sobre isso? Estou dizendo o seguinte, olha, o grupo de professores, por exemplo, tá? Um grupo de professores de uma escola, o total são 45. Quando eu falo o total é 45, eu estou dizendo que o universo populacional da pesquisa são 45 professores. Tudo bem? Então, o universo populacional é todo ele. Então, quantos professores temos aqui? Temos 45. Então, o universo populacional é composto por 45 professores. Destes, como é que quantos eu devo entrevistar? Essa acho que é a pergunta melhor. Quantos eu devo entrevistar? Eu não sei, 10%, 15%, 30%, 20%, não sei. Existe fórmula matemática, estatística, né? Fórmula estatística para definir qual que é o percentual de amostra. Tá certo? Então tem a fórmula para você definir o percentual de amostra. Então, normalmente, quando o trabalho precisa, eu explico como é que você aplica a fórmula. Então, você vai lá, faz lá K dividido por N, biriri, achou lá X%. Muito bem. Quando você define a amostra do teu trabalho, o próximo passo é definir a amostragem. O que é a amostragem? Vamos dizer, para título de exercício, que dos 45 eu tenha que entrevistar 15.
Tudo bem? Só para ficção aqui, tá? Vamos dizer que eu apliquei a formulinha estatística lá, piriri, deu 15. Pronto, tá bom. Então eu sei que dos 45 eu tenho que entrevistar 15. A amostragem, o conceito da amostragem te faz a seguinte pergunta. Dos 45 professores, que é o total, quem serão os 15 que você vai escolher? Entendem a pergunta? Universo populacional, todo. Então, total de professores, 45. Fiz a regrinha estatística, a amostra deu que eu tenho que fazer uma separação de 15 professores para eu entrevistar. Pronto, segunda tarefa resolvida. Terceira tarefa resolvida, amostragem. Quem serão esses professores? Então, a regra da amostragem tem também técnica estatística para isso, ok? E aí você define sorteio, uso de amostra aleatória. Você pode fazer uma amostra sistemática, dizendo o seguinte, olha, vou pegar desses 15 professores, eu vou pegar X professoras menininhas e X professores menininhos. E a partir disso eu vou escolher 2 de idades tais, 2 de idades tais, 2 de idades tais. Ó, você está criando um sistema. Ok? Por isso que chama amostragem sistemática. Tá certo? Então, a técnica de amostragem, ela serve para você explicar como é que você escolheu. Dentre a amostra, como é que você escolheu? Né? Qual foi a técnica que você usou para escolher uma pessoa? Quer ver um outro exemplo? Vamos dizer que você está fazendo uma pesquisa tipo o censo lá do IBGE. E você tem que entrevistar uma rua. Você saiu com a sua prancheta, seus caderninhos lá, bonitinho, ok? Legal. Então, nessa rua, tem casa dos dois lados. O total de casa desta rua são 75. Tá certo? 75 casas. Ponto. Quando você abriu o teu formulário eletrônico lá, porque o censo agora é num tabletzinho ali, né? Ele indicou que nessa rua você vai entrevistar 32 casas. Então você tem 75. Destas 75, 32 você vai entrevistar. E aí você fala assim, muito legal. Quem são? Quais serão essas casas que eu vou bater na porta para fazer a entrevista? Essa é a amostragem. Tá certo? E aí você, lógico, vai fazer todo um trabalho sistêmico. Você pode sortear um número, a partir desse número você vai contando quantidade de casas até você chegar. Isso é uma técnica, é um exemplo. Você também já pode fazer um sorteio de casa par, de casa ímpar, etc. Tem um monte de técnicas, gente, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é que existem essas técnicas. Ficou bem explicado isso? Universo populacional, amostra e amostragem? Sim ou não? Tudo tranquilo? Observe que a página anterior inteira, até aqui, ó. Até aqui, ó. É só o grupo explicando como é que foi feito o procedimento de amostra e de amostragem. Depois eles colocaram aqui, ó, o estudo realizado considerou como técnica para a seleção da amostra a amostragem por tipo de cotas.
por cotas, na realidade, né? E aí eles colocaram, ó, o universo populacional de docentes num colégio é composto por 71 professores. Foram convidados todos, ó, a técnica de amostragem que eles utilizaram foi por totalidade, ou seja, convidaram todos. E aí, só que desses, apenas 17 aceitaram fazer entrevista. Além disso, também convidaram 2 coordenadores pedagógicos e o diretor pedagógico da escola. Além disso, convidaram também 50 responsáveis de alunos, né, sendo que apenas 9 participaram. Sim, Cristiane, no trabalho de vocês não terá. Só estou explicando aqui para efeito didático, de como que é feito, como esse grupo específico aqui realizou isso. Tudo bem? No trabalho de vocês, este item de amostra e amostragem, ele não faz parte. Tá? Não precisa colocar. Bom, próximo item, análise de dados. Lembra lá da Bardan que eu falei, tem umas 3 aulas para trás. Lawrence Bardan, e aí nós falamos o quê? Análise de conteúdo, que é feito por onde? Uma técnica de categoria. Lembram disso? Não! Pode olhar nos vídeos que estão gravados, que está todo esse material lá, ok? O que é bom de eu colocar o vídeo no meu canal, é que o aluno nunca diz assim, ah, professor, eu queria assistir aquele vídeo de novo, mas aí apagou, né, não sei o que tal, não tá lá na plataforma. Não, o vídeo tá lá, ok? Você sempre poderá consultar, tá certo? Bom, então vamos lá para o tal do item de análise de dados. Então, o que é a análise de dados? Você fez lá a coleta dos questionários, tudo bonitinho. Você gravou tudo certinho. Você transcreveu na folha lá, tudo bonitinho. Ó, procedimento show de bola, beleza. Chegou um momento que você vai fazer o quê? Você vai analisar aquilo que o pessoal falou na entrevista. Tá certo? Então, tem gente que falou bastante, tem gente que falou menos, tal. E você precisa fazer análise desses dados. Caso você vá fazer o questionário com pergunta fechada, o processo de tabulação, ele já resolve isso, né? Porque você vai contar quantos responderam A, quantos responderam B, quantos responderam C, quantos responderam D, essa coisa. É só contagem. Então, né? Não há nenhum problema em relação a isso. Ok? Mas, se você tem as questões abertas, que é necessário na educação, é necessário, quando você for fazer as questões, a entrevista, se torna necessário ter ali algumas questões abertas. Por quê? Porque você precisa entender a explicação do fenômeno. E só por xizinho, todas as questões por xizinho, você não vai conseguir. Tá certo? Da mesma forma, se for fazer todas as questões abertas, você também vai ter um trabalho do cão. Ok? Então, o que você faz? Você mescla um pouquinho de questão aberta, um pouquinho de questão fechada. Questão por intensidade, tá? Escala Likert. Todos aqueles modelinhos que nós explicamos na última aula. Beleza? E aí, depois que você transcreveu, você precisa dizer como é que você vai
Sim, cada entrevistado, Juliane. Tá certo? Que vai o documento do entrevistado lá, o RG. Ok? O nome dele é o RG. E aí a pessoa assina, você assina também, uma cópia dela e uma cópia sua. Tá certo? RG, viu, gente? Não é CPF, tá? Não ponham CPF em documento de nada. Põe o RG da pessoa, tudo bem? Então vamos lá, voltando. Aí o que você vai fazer? Você vai explicar no percurso metodológico como é que você vai analisar esses dados. A pessoa que vai ler teu trabalho, ela quer saber como é que você fez a análise. Né? Você usou alguma técnica? Usou algum conteúdo? Usou algum material? O que você fez? Né? Então você vem aqui explicar. E aí tá aqui, ó. Somente a partir da análise dos dados é possível a construção do núcleo central de uma pesquisa. Após a análise, é necessária a integração de uma ou mais teorias, podendo assim estabelecer relação entre a teoria e o resultado obtido. Podendo assim estabelecer a relação entre a teoria e o resultado obtido. É isso que vocês fazem. Gente, tá difícil. É isso que vocês fazem. Vocês vão coletar dados. Vocês estão dizendo aqui que a alfabetização tem um assunto assim, etc, etc, etc. Vocês coletam dados, depois vem aqui e compara com a teoria. A teoria está dizendo o quê? Que é necessário utilizar um livro? E você foi lá no campo de pesquisa, observou que realmente precisa utilizar o livro? Você está convergindo, você está dizendo, olha, realmente, a teoria diz que precisa usar um livro, e nós fomos em campo de pesquisa, e o professor estava lá usando o livro. Entende o que é pesquisa científica? Você precisa comprovar as coisas. Ok? E aí, o grupo, a maioria dos trabalhos que eu conduzo qualitativos, eu indico o estudo da Bardan. Ele está aqui, ó. Ok? Inclusive no vídeo que eu expliquei sobre isso, eu falo da Bardan também. Ok? Então tá lá, ó. A análise de conteúdo é um conjunto de instrumentos que busca analisar um determinado conteúdo, podendo esse ser um discurso ou outro tipo de conteúdo estruturado ou não estruturado. Considerando o tipo de pesquisa qualitativa, foi utilizada a análise de conteúdo. O grupo já está dizendo, tá vendo? Olha, como o nosso trabalho é qualitativo, então foi usada a análise de conteúdo, sendo essa a mais recomendada para esse tipo de pesquisa, já que lida geralmente com análise de elementos textuais. E já usou aqui o conceito da Bardan também, ok? E aí o grupo diz, olha, com análise de conteúdo, desenvolveu-se 3 categorias. Não sei se vocês vão recordar, mas eu vou revisar. Técnica de análise de conteúdo. Você utiliza categorias para analisar o resultado da pesquisa com aquilo que você quer fazer. Então, por exemplo, uma teoria. Então, eu tenho o resultado da pesquisa, o que diz a teoria? Isso, né, converge? Diverge? O que acontece aqui? Então, eu já estou analisando. Ok? E aí o grupo já indicou quais são as categorias. Aqui estão, ó. Com a análise de conteúdo, desenvolveu-se 3 categorias para observar os resultados do estudo. São elas: influência do stakeholder definitivo como gerador de conhecimento, percepção de valor e poder relacional entre os stakeholders. Então, o grupo já falou, olha, nós já criamos as categorias e nós vamos olhar o resultado da pesquisa com base nessas 3 categorias que aqui estão. Ok? Então, continua a explicação. Olha lá. A categorização é constituída pelo conjunto de elementos que estão relacionados por um reagrupamento segundo o gênero. Os critérios para desenvolver categorias podem ser semânticos, sintáticos ou léxicos. Isso aqui é a explicação
de como que é desenvolvido categoria. E expressivo. Ok? O grupo já explicou como foi feito as categorias e já disse o que a Bardam fala sobre como é que você pode criar categoria. Tudo bem, gente? Até aqui? Sim ou não? As variáveis de estudo, vocês vão utilizar somente semestre próximo, né? Como assim? Porque as variáveis do estudo são aquelas variáveis que convergem para a teoria. Então, tem variável, por exemplo, que ele está presente somente na teoria, né? Olha aqui no caso da teoria desse grupo, as variáveis estão aqui, ó. A pesquisa traz como variável de estudo o modelo de saliência, que contempla poder, legitimidade e urgência. Apresenta também os conceitos de abrangência de valor e poder relacional. Então, aqui ele já está dizendo a questão do uso das variáveis. Que tipo de variáveis que serão utilizadas na teoria e que realmente estão presentes no estudo. Tudo bem? Aí ele explica o que cada autor fala sobre a variável, né? Aqui está, ó, poder, legitimidade e urgência, o que é. Logo aqui, ó, poder, legitimidade e urgência, o que é isso, né? O grupo já está explicando. E logo em seguida ele trabalha poder relacional, essas coisas e tudo mais. Por enquanto, vocês não vão se preocupar muito com isso. Porque depois que vocês coletarem todos os formulários, no momento que forem construir o modelo de relação, de análise de relação, e aí você vai trazer quais são as variáveis de estudo que você vai utilizar de acordo com a teoria que você está utilizando. Então você vai usar autores tipo Vygotsky, vai utilizar Libânio, vai utilizar mais alguns outros autores da educação que trazem alguns contextos aí. O que você vai fazer? O que tem na teoria que eu vou analisar no estudo? O Vygotsky diz que a criança aprende por contato, aprende por relacionamento com o grupo e com o ambiente. Então você vai trazer uma das variáveis, por exemplo, relacionamento com o ambiente. Isso é uma variável de estudo. Tudo bem? Dúvidas, meninas? Não sei se tem algum menino hoje na sala, mas dúvidas? Deixa eu ver se tem algum menino aqui para eu não estar falando besteira. Acho que não. Tem não. Alguma dúvida? Então eu posso dar por encerrado esse conteúdo, sabendo que vocês já estão dominando tudo isso, não é assim? Sim ou não? Aí, ó, a Evelyn já falou, claro. Inclusive, professor, essa semana eu já mando para ti todo o conteúdo já formatado dentro do contexto, dentro do... Ai, meu Deus do céu. Que bom. Bom, o outro tópico que esse foi dessa semana que eu mandei para vocês, né? Eu acho que eu mandei terça-feira, não foi isso? Ou quarta? Não lembro bem ao certo. Mas tá aqui, ó. E esse aqui... Sim, você tem que mandar o formulário pronto, Palom. Eu valido o formulário, não são somente as questões.
Ali, mostraram para mim, eu falei, não, essa questão tá ok e tudo mais, mas aí tinha numa outra mensagem de WhatsApp, mais algumas e tal, e eu falei para a Pedrita no momento, falei, olha, vocês precisam montar o formulário, e a partir do formulário você me envia. Maria José, todos os trabalhos eu entreguei até hoje. Tudo que chegou para mim no domingo eu já entreguei, já mandei por e-mail. Tá certo? Eu não tenho mais nenhuma pendenga aqui comigo. Tá certo? E agora no domingo eu vou receber outra leva. A partir do que eu receber, já corrijo na segunda. Nós não falamos na terça-feira sobre o trabalho, até eu perguntei para a Alessandra se ela tinha observado as correções. Não, aí não é assim. Vocês vão fazer durante a semana e vão me enviar no domingo. É, uma 21h45, chegou ali. Mas eu só vou olhar na segunda-feira, tá? Vamos recapitular. Tudo que eu mando para vocês de correção, vocês têm do dia que eu mando até domingo para fazer todas as atualizações. E no domingo vocês mandam para mim. E aí eu na segunda-feira corrijo, começa a correção. Tá certo? Beleza. Pronto. Perfeito. Não, sempre, não. Até domingo 20, até domingo 23h59. Porque 0 hora já é segunda, aí tá fora, já tá atrasado, tá vendo? Por causa de 1 minuto você já tá atrasado já. A Evelyn tá dizendo aqui, pedi pra Marlene te enviar o que conseguimos fazer até agora. Estamos bem atrasadas. Vixe, Evelyn, você é uma daquelas alunas que querem estar comigo de novo semestre que vem, é isso? É isso que eu tô entendendo? Senhora Cariane, é desta forma que você está prevendo estar comigo semestre que vem? Corram, meninas, corram para dar tempo, ok? Vocês sabem que a minha correção, ela é uma correção sistemática. Eu demoro um pouquinho para enviar porque eu leio todos os parágrafos, todos ali e tal, e vocês sabem que eu pinto de amarelo, escrevo comentário. Num dia da aula, pego no pé, puxo a orelha. Então, né? Corram. Bom, gente, faltam 5 minutinhos. Vamos aqui só para a gente olhar o capítulo da revisão bibliográfica, como deve ser escrito. E eu vou, ó, vamos lá, vamos revisar aqui, vamos recapitular. Vou até me arrumar na minha cadeira aqui, botar aqui, tá bonitinho, tá, beleza, beleza? Ótimo. Capítulo da revisão bibliográfica. Você deve incluir os artigos do fichamento. Porque você fez o fichamento. Cada grupo fez aí a seleção de 20, 25 artigos. Sim ou não? Fizeram, não fizeram? Inclusive os grupos mandaram o Excel para mim. Ok? Então, aí nós vamos escolher uns 5, 8 mais ou menos artigos importantes destes que eu pesquisei no isso de 5 a 7, esses importantes que são relevantes para você transcrever no capítulo publicação sobre o tema. Não é fundamentação teórica, embora você possa utilizar os outros artigos
lá na fundamentação, sem problema algum, beleza? Isso é aceitável, é permitido, de boa. Mas no publicação sobre o tema, é sobre realmente artigos que estão publicados sobre o tema da sua pesquisa. Ok? E aqui, ó, olha só como o grupo escreveu bonitinho. Ó. Revisão bibliográfica explicando, é a base que sustenta qualquer pesquisa, serve para conhecer o que já foi desenvolvido e publicado por outros pesquisadores, etc, etc. Aí é com base na proposta de identificar os trabalhos relevantes, tal. Foi realizada uma pesquisa bibliométrica nos seguintes portais, o CAPES, Cielo, SPEL e Revista da USP. Aqui o grupo usou 4, hein? Eu normalmente indico 3, ok? Seguindo-se de duas frases principais, a coleta, filtragem e normalização dos dados e análise e síntese dos dados coletados para a elaboração de um documento final. Nos quadros 1 e 2 estão representados a síntese da pesquisa realizada e, na sequência, um resumo de algumas obras relevantes para o desenvolvimento desse estudo. Olha que bonitinho a explicação, que legal! E aqui nós já lembramos das palavras-chave, lembram disso? Olha lá, as palavras-chave que o grupo usou. E aqui quando eles colocam uma palavra-chave mais outra, quer dizer, utilizou duas palavras-chave e foi fazendo as pesquisas. Ó, quantidade aqui, quantidade aqui, quantidade aqui, etc, etc. Pesquisa por onde? Aqui, ó, título. Ó. O próximo quadro, pesquisa por onde? Resumo. Ok? Logo em seguida, o grupo explica. Explica não, apresenta, né? Na realidade, essa palavra certa seria apresenta. Alguns estudos que eles separaram para dizer, olha, encontramos isso aqui já publicado sobre o tema. E olha como é que eles começam aqui, que bonitinho, ó. Depois de realizada a pesquisa bibliométrica, algumas publicações ganharam destaque pela sua relevância para o desenvolvimento desse estudo. Entre eles estão o artigo da Maynardes, do Xavier e Costa, outro da Maynardes, do Silva, do Cal e Cruz e do Macena. E eles transcrevem logo abaixo, ó. O objetivo do artigo de Maynard foi categorizar por importância os stakeholders de 11 universidades públicas portuguesas, com base no modelo de saliência. Os resultados obtidos indicaram que os stakeholders com maior influência nas universidades pesquisadas são o governo e o aluno. Observem que você traz o objetivo, às vezes um pouquinho da metodologia, como é que foram coletados os dados, e os resultados. Ó, embaixo, ó, com relação ao artigo do Xavier e Costa, o objetivo foi tal. O resultado da pesquisa identificou tal. Olha lá. Em contrapartida, os artigos já descritos, o trabalho desenvolvido por Maynard e et al., ou seja, mais de um autor, né, propuseram a criação de um novo modelo de classificação de stakeholder, vindo de encontro ao modelo de saliência. O objetivo, o resultado em uma nova proposta teórica. No artigo de Silva, o objetivo foi descrever. No Cal e Cruz, em seu artigo, propuseram analisar. Percebem como é simples? O artigo, o estudo de tal pessoa teve como objetivo tal coisa. Os resultados indicaram que tal coisa aconteceu. Gente, é só isso. Tá? Observe que eu termino aqui o assunto, ó, o grupo termina o assunto. Olha lá. E aí no finalzinho eles põem um parágrafo só para enfeitar. Após a análise e discussão dos artigos, foi possível perceber a contribuição e importância deles para a avaliação dessa pesquisa, ao propor uma disseminação de conhecimento referente à teoria dos stakeholders. Percebem? Simples assim. Por isso que eu sei que já no domingo vem tudo pronto, já tudo realizado, tudo fechado, tudo já bonitinho, só
no ponto de apresentar. Tá vendo? Certeza pura. Gente, eu espero que com essa revisão e mais as correções que vocês receberam, quem enviou, lógico, né? Eu espero que vocês já comecem a aprumar o trabalho para que na próxima semana a gente já tenha o trabalho ali uns 60% encaminhado. Tá? Já tudo bonitinho, já resolvido, partindo para alguns fechamentos, algumas considerações, tá certo? Por quê? Porque o tempo maior para desenvolver o trabalho de vocês é o capítulo de fundamentação teórica. Por quê? Porque vocês vão precisar consultar os autores referência na área, né? Na área do estudo de vocês, tá? Ok? E aí vai demandar tempo mesmo, porque a maioria, às vezes, é livro. Então você tem que ter estudado o livro, tem que ter estudado a teoria. Tá bom? Dúvidas? Se não tiver dúvidas, até nossa próxima aula. E meu cordial boa noite.